Você sabia que apenas 2% das pessoas pensam? 3% pensam que pensam ou acham que pensam e 95% das pessoas preferem morrer do que pensar. Pois é, a primeira vez que eu ouvi esta frase, eu fiquei com uma dúvida enorme na minha cabeça. Porque eu me perguntei, ué, todos não pensam? Como assim? Eu me lembro que certo dia eu estava na livraria e de repente chegou uma menina juntamente com o seu pai e com sua avó. E a menina, juntamente com o seu pai, eles pegaram o livro Quem Pensa Enriquece, do autor Napoleão Hill. E a menina falou o seguinte: se for tão fácil assim, eu vou pensar aqui nos números da Mega Sena e vou ficar milionária. E o pai deu risada e os dois começaram a ironizar e satirizar o título do livro Quem Pensa Enriquece. E eu pude perceber que aquelas verbalizações daquela menina demonstravam que ela não pensava. Talvez ela achava que pensava, mas não pensava. Porque existe uma diferença entre pensar e ter uma atividade mental. Ficar lembrando do Campeonato Brasileiro, ficar lembrando da novela, do filme que você assistiu, não é pensar. Isso constitui atividades mentais. Ficar lembrando da comida que sua mãe fez, do celular que você viu na loja, isso não é pensar. Isso é uma atividade mental. Pensar vai além. Pensar é um processo criativo. Pensar é um ato consciente. Pensar é você criar em sua mente uma imagem mental clara e definida daquilo que você quer para a sua vida. Pensar é um ato poderosíssimo e consciente, onde você cria na sua mente aquilo que você quer. E você entende que aquilo que você tem na mente já é real. Porque se você pode ter na mente, você pode ter nas mãos. Por isso que o autor Napoleão Hill nos explica que tudo que a mente é capaz de conceber e acreditar, ela pode alcançar. Pois veja só, muitos acreditam que pensam, mas se realmente pensassem, criariam para suas vidas tudo aquilo que quisessem? Eu quero te convidar neste momento a pensar no seguinte: você já parou para pensar que tudo aquilo que foi criado, alguém pensou? Quem criou este livro, pensou no livro e criou o livro. Mas antes de criar no mundo físico, criou na mente. Quem pensou no celular, criou o celular. Quem pensou no avião, criou o avião. Quem pensou nesta camiseta, criou esta camiseta. Perceba que tudo que está ao seu redor, se você olhar para o seu lado e tudo que você ver, tudo que você enxergar aí, tudo um dia foi pensado. Ou seja, tudo um dia foi criado na mente de alguém. Foi desenvolvido por uma pessoa que criou algo, criou antes na mente. E foi assim que Deus, o Todo-Poderoso, fez o mundo e fez todas as coisas. Deus criou antes que elas existissem. Deus te criou antes que você existisse, porque Ele criou na mente. Pensar é criar. Criar em todos os detalhes aquilo que você quer para a sua vida. Um dia Henry Ford pensou em uma companhia de automóveis com o seu nome, Ford. Um dia Carnegie pensou em sua companhia de aço. Mark Zuckerberg pensou no Facebook. Em um outro determinado dia, Steve Jobs pensou na Apple. E tudo foi criado assim, porque um dia foi pensado. Então ficar lembrando do filme do Rei Leão, Velozes e Furiosos, imaginando o elefante cor-de-rosa na sua sala, isso não é pensar. Isso é ter atividade mental. Você precisa entender muito bem essa diferença. Porque quando você entender que pensar é um processo criativo e um ato consciente, você vai entender que você é dotado do poder de criar antes
tudo aquilo que você quer para a sua vida. Perceba que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós pensamos antes. Nós só podemos agir conforme nós pensamos. Para eu pegar este livro e abrir, eu tive que pensar. Passou muito rápido na minha mente, mas eu pensei. Para eu estar falando aqui com você, eu estou pensando. É muito rápido, mas só que o processo é esse. Tudo que está aqui no mundo físico foi criado, foi pensado, foi desenvolvido. Você precisa pensar, criar tudo aquilo que você quer para a sua vida e assumir a posse mental antes de tê-lo na realidade, antes de tê-lo no mundo físico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine aí a casa dos seus sonhos. Conseguiu imaginar? Ah, é grande, é uma mansão. Agora veja só, como é a frente da sua casa? Como é a porta? A porta da entrada, qual é a cor? Como que é a maçaneta? Como que é a tua sala? Qual é o tamanho dela? Tem lustre, não tem? Tem ventilador? Quantos sofás tem? Qual é a cor do sofá? Como são as escadas da tua casa? Qual é o tamanho da cozinha? Quantas mesas tem? Tem jardim na sua casa? Tem piscina? Ah, Wellington, eu nunca parei para pensar sobre isso. Você consegue entender? Enquanto eu estive fazendo estas perguntas para você, talvez surgiram alguns bloqueios na sua mente. Por quê? Porque talvez você nunca pensou, talvez você até hoje tenha vivido no automático. Ah, eu nunca pensei sobre isso. Ou seja, você nunca criou isso, nunca desenvolveu isso. Mas se você olhar em tudo ao seu redor, você vai notar que tudo um dia foi pensado. Tudo um dia foi criado, tudo um dia alguém assumiu a posse mental antes de tê-lo na realidade. E o processo é esse. E o próprio autor Napoleon Hill, do livro Quem Pensa Enriquece, ele diz o seguinte, que muitos ao lerem este livro vão dizer simplesmente que ninguém pode pensar e enriquecer, porque seus hábitos mentais estão imersos em pobreza, miséria, fracasso, derrota e escassez. Ou seja, não conseguem pensar como ricos. E o autor Napoleon Hill, ele conviveu, andou, entrevistou e analisou mais de 500 homens dos mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Rockefeller, Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e tantos outros. E por conviver com tais pessoas, Napoleon Hill percebeu que pensar é um ato criativo. O pensamento é algo poderosíssimo, mas não é qualquer tipo de pensamento. Ficar pensando no Jornal Nacional, ficar pensando na novela, no programa policial não é pensar. Ou melhor, você está pensando o que eles querem que você pensa. Ou seja, você não está criando nada. Você só vai começar a criar e desenvolver o que você quer para a sua vida quando você pensar, quando você assumir a posse mental das imagens que você tem em sua mente e entender que já é real. Será que você nunca parou para pensar? Olha, será que você nunca parou para pensar? Nós conseguimos ver imagens. Na nossa mente nós podemos ir para qualquer lugar, podemos ser quem nós quisermos e podemos fazer o que quisermos. Não tem limites. É um poder ilimitado. O seu poder de pensar é ilimitado, então você precisa aprender a usar este poder, que é criar na sua mente antes as coisas que você deseja para a sua vida, antes de você ter na sua realidade aqui no mundo físico. Assumir a posse mental das imagens que você tem em sua mente. E eu te pergunto, no que você pensa o dia todo? Porque pensar, além de criar, desenvolver, assumir a posse mental antes de ter na realidade, pensar é manter. Perceba só na palavra que eu disse. Pensar é manter em sua mente o dia todo aquilo que você quer para a sua vida. E eu te pergunto, no que você pensa o dia todo? Você fica pensando no futebol? Fica pensando no gol que o Messi fez? Fica pensando no filme?
no que você pensa. Pensar é ocupar os seus pensamentos com a sua vida perfeita. E você tem esse mesmo poder, porque este poder foi o Todo-Poderoso, grande Criador que te deu. Perceba que Deus criou todas as coisas antes que elas existissem. O mar, o sol, a lua, as estrelas, tudo foi criado antes na mente de Deus. Ele assumiu a posse mental antes, para depois tornar real. E este mesmo poder, porque a sua mente é uma extensão da mente divina, este mesmo poder ele deu e entregou para você, mas só que você não usa. Por que você acha que Henry Ford disse que não existe tarefa da qual o homem mais fuja, que é a de pensar? Assim como o Dr. Wallace de Watts, que no livro A Ciência para Ficar Rico, ele diz: não existe trabalho mais árduo, não existe tarefa mais difícil do que a de manter um pensamento. Perceba que pensar é difícil. Dá trabalho. Você pode perceber quando eu fiz aquelas perguntas para você a respeito da sua casa. Você nunca pensou a respeito da sua casa? Você nunca pensou a respeito da vida que você quer ter? Você está vivendo no automático e pensando no que os outros querem que você pense. Agora veja só, eu quero lhe propor um desafio. Eu quero te ensinar aqui a Golden Hour, o hábito da hora dourada. Eu aprendi este hábito com o professor Marcos Trombetta e tem mudado, transformado a minha vida, pois é um hábito poderosíssimo e ele vai exigir que você pense. Eu te aconselho a comprar o livro Quem Pensa Enriquece, do autor Napoleon Hill, e durante todo este ano de 2020, durante todos os dias, sábados, domingos e feriados, todos os dias, você vai levantar 1 hora mais cedo e ler, estudar este livro por 1 hora, todos os dias. Ah, não vou fazer isso. É claro, porque pensar é difícil. Pensar dá trabalho. Apenas 2% da população mundial pensa. Só de eu propor este desafio, pode ser que surgiu na sua mente que vai dar um trabalho violento, que vai ser muito difícil. E vai dar trabalho. É difícil, é trabalhoso, porque pensar dá trabalho. Apenas 2% das pessoas pensam. Mas se você aceitar este desafio que eu estou te fazendo, e durante todo este ano de 2020, você comprar o livro Quem Pensa Enriquece, e todos os dias levantar 1 hora mais cedo e ler este livro por 1 hora, você vai ver o que significa. Você vai entender o que significa pensar para enriquecer, pois quem pensa enriquece. E o que o autor Napoleon Hill nos entrega aqui é algo valiosíssimo que não tem preço. Aqui neste livro você vai aprender a pensar. Você vai sair da vida automática. Levanta, acorda, toma banho, vai trabalhar, volta, chega, joga o tênis longe, liga a TV para assistir Jornal Nacional. Aceite este desafio. Eu sei que talvez aí na sua mente estão muitas vozes aí dizendo: não, você é louco, fica aí do jeito que você tá que é melhor. Por quê? Você não precisa pensar, tá bom assim sua vida? Desafie-se. Desafie-se. E faça parte dos 2% das pessoas que pensam. Talvez você possa ser os 95% das pessoas que preferem morrer do que fazer este desafio. Mas se você fizer, eu lhe garanto que no final do ano de 2020 você vai precisar de um binóculo. Porque você vai voar, você vai alcançar grandes coisas, você vai alcançar grandes patamares, você vai realizar o que nunca realizou, pois quem pensa enriquece, quem pensa alcança, quem pensa conquista, cria a sua vida perfeita. Assista esse vídeo de novo, de novo e de novo. E entenda que quem pensa enriquece, porque pensar dá trabalho. E este é um trabalho que a maioria das pessoas foge. Mas você pode fazer parte dos 2% das pessoas que pensam. Obrigado.